sexto ano. Nós estamos estudando frações. E agora, nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre os números decimais. Vocês vão ver que números decimais e frações são formas diferentes de representar quando você tem algo inteiro e divide ele em partes. Bom, os números inteiros são os números positivos que nós conhecemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, não existe apenas esses números. Entre dois números, existem muitos outros. Como, por exemplo, entre o número 1 e o número 2, existem várias representações de fração ou de números decimais, como 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e assim por diante. Se nós olharmos uma régua, nós vamos ver que entre dois valores sempre tem mais risquinhos ali. Esses risquinhos são o que nós chamamos de números decimais. Ou seja, um número decimal nada mais é do que quando você tem algo inteiro e você divide, fraciona ele em partes. Você pode representar na forma de fração ou na forma de número decimal. Ou seja, os números decimais, eles têm como característica a presença da vírgula. Todo número decimal ele é formado por duas partes. Uma parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, e uma parte decimal, que fica à direita da vírgula. Ou seja, a vírgula está dividindo o que é inteiro e o que é decimal, o que é algo que era inteiro e foi fracionado. Exemplo: 0,54, 123,3, 12,353 e assim por diante. É muito comum nós encontrarmos, principalmente quando estamos falando de comércio, números com vírgula. Quando você vai ao supermercado, é muito comum que você veja os preços e são números com vírgulas. R$ 5,30. Então, é 5,30. Como nós fazemos a leitura ou a escrita de um número decimal? No sistema de numeração decimal, cada algarismo, a parte inteira ou decimal, ocupa uma posição ou ordem, com a seguinte denominação. Lembra quando nós fazíamos a leitura de números naturais? Então, nós observava a ordem dos números, dezena, centena e assim por diante. Aqui nós temos o mesmo processo, só porque nós temos a parte que é inteira e temos a parte decimal. A parte inteira recebe os mesmos nomes que nós já conhecemos: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e assim por diante. Então, a parte inteira é a mesma coisa que nós já tínhamos aprendido nos números naturais. E a parte decimal? Décimo, centésimo, milionésimo, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, milionésimo e assim, milionésimo e assim por diante. Aliás, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo e assim por diante. Então, a parte inteira você vai fazer a mesma escrita nas ordens que nós já tínhamos. E a parte decimal, nós segue a ordem: décimo, centésimo, milésimo, milionésimo e assim por diante. Então, é bom observar que nós lemos a parte inteira, seguida da parte decimal, acompanhada de algumas palavras. Então, você vai ler a parte inteira normalmente, por exemplo, 12, vírgula, agora eu vou ler a parte decimal. Se houver uma casa decimal, ou seja, um número depois da vírgula, nós vamos ler décimo. Se tiver duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula, nós vamos ler centésimo. Se houver três casas decimais, nós vamos ler milésimo. Quatro casas, décimo de milésimo. Cinco casas, centésimo de milésimo. Seis casas, milionésimo. E assim por diante. Então, você vai observar que
Casas decimais são a quantidade de algarismos que aparece após a vírgula. Vamos ver alguns exemplos. Bom, a vírgula ela é aquilo que vai repartir, vai dividir a parte inteira da parte decimal. Na parte inteira nós temos unidade, dezenas, centenas, unidade de milhar, centena de milhar e assim por diante. Na parte decimal nós temos décimo, centésimo, milésimo, milésimo de centésimo e assim por diante. A partir da escrita, nós vamos analisar. Nós temos o número 34,9. 34 é a parte inteira. Então, você vai ler normalmente. Depois da vírgula, você vai ter um algarismo só o 9. Então, você escreve do mesmo jeito que nós já escrevemos, 9, e acrescenta apenas a palavra décimo. Então, nós temos 34 unidades e 9 décimos. Essa palavra unidades nem sempre vai aparecer, então você poderia ler simplesmente 34 e 9 décimos. Também estaria correto. O próximo é 704,05. Bom, o 704 é a parte inteira, ela está antes da vírgula, então eu escrevo normalmente 704. E agora eu vou analisar a parte que vem depois da vírgula. Tem dois algarismos, o 0 e o 5. Então, são duas casas, é centésimo. Mas é 0,5. Você não vai escrever 0,5. Simplesmente você escreve 5 centésimo. No próximo exemplo, nós temos 0,307. Eu vou analisar o que vem antes da vírgula, ou seja, esse 0, e o que vem depois dessa vírgula, o 307. Bom, o 0, ele indica a parte inteira. Já que é 0, quer dizer que esse número decimal não tem parte inteira. E a parte decimal dele é o 307. Ele é formado por 3 algarismos. O 3, o 0 e o 7. Então, ele ocupou a casa do milésimo. Então, eu vou ler 307 milésimo. Observe que, como a parte inteira não tem nada, então eu não vou fazer a leitura dele, porque não tem nada na parte inteira. Então, não precisa escrever 0 inteiros ou 0 unidades, não tem necessidade. Bom, no nosso último exemplo, nós temos 8,23. 8 é a parte inteira e 23 é a parte decimal. Então, eu posso ler 8 unidades ou 8 inteiros, as duas formas estão corretas, e a parte decimal é formada por dois algarismos, o 2 e o 3. Então, ocupa a casa do décimo e ocupa a casa do centésimo. Como nós temos dois algarismos aqui, nós vamos ler 8 unidades e 23 centésimo. Bom, então vocês viram que fazer a leitura é bem simples. A parte inteira você pode falar como unidade ou inteiro. Então, 5,3, 5 inteiros ou 5 unidades. E assim por diante. E a parte que vem depois da vírgula, a parte decimal? Se for um algarismo décimo, dois algarismos centésimo, três algarismo milésimo, quatro algarismo centésimo de milésimo e assim por diante. Bom, nos números decimais, nós também fazemos comparações. Para fazer comparação entre número, é importante nós lembrarmos de alguns sinais, como, por exemplo, o sinal de maior e de menor. Bom, o que significa o sinal de maior? Quer dizer que, ao comparar duas coisas, você está dizendo que um é maior do que o outro, ou dois objetos, ou duas pessoas, ou dois números. Exemplo, o João é mais alto do que Rita. Como isso ficaria em notação matemática? João, símbolo de maior, e a Rita. Bom, nosso próximo exemplo, o Rui, ele é mais baixo que a Rita. Isso quer dizer, então, que o Rui usa o símbolo de menor, mais baixo que a Rita. Então, maior e menor, esse símbolo serve para comparar grandezas ou comparar dois objetos ou duas pessoas e assim por diante.
nós vamos fazer comparação entre números decimais? Para comparar os números decimais, nós vamos observar alguns procedimentos. O primeiro, compare a parte inteira dos dois números. Então, a primeira coisa que você vai analisar é se a parte que vem antes da vírgula, qual é maior, qual é menor. Aquela que for maior, automaticamente, já é o valor maior que nós estamos falando. Se coincidir da parte inteira ser igual, então o que nós vamos fazer é o segundo procedimento. Se as partes inteiras forem iguais, nós vamos comparar os algarismos à parte decimal. Primeiro, nós vamos observar os algarismos do décimo. Se eles forem iguais, nós vamos olhar os centésimos. Se eles forem iguais, nós vamos olhar os milésimos. E se eles forem iguais, nós vamos olhar o centésimo de milésimo e assim por diante. Ou seja, você vai olhar algarismo por algarismo. Você não vai olhar o total. Então, você não vai olhar o número inteiro. Então, para comparar números decimais, primeiro a gente vai olhar a parte inteira. A que for maior é um número maior. Caso aconteça dos dois ser o mesmo valor, nós vamos olhar a parte decimal. Algarismo por algarismo. Primeiro, o algarismo que ocupa a posição de decimal, de décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, nós vamos comparar o número 124 inteiros e 4 décimos, com o número 121 inteiros e 8 centésimos. A primeira coisa que nós vamos fazer é analisar o número que vem antes da vírgula. O primeiro é 124, o segundo é 121. 124 é maior que 121, então aqui eu já consigo fazer a comparação. Portanto, 124,4 é maior que 121,8. Segundo exemplo, nós temos os algarismos 346 inteiros e 6 décimos e 346 inteiros e 34 décimos e 34 centésimos, aliás. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é comparar a parte inteira. De ambos os números, a parte inteira é igual, é 346. Então, nós vamos começar a analisar os algarismos que vêm depois da vírgula. Agora, você tem que ter muita atenção, porque a parte decimal, você não vai fazer essa análise em conjunto de todos os algarismos. Se eu fizesse isso, o primeiro número, após a vírgula, tem um 6. Já o segundo tem um 34. Então, 6 é menor que 34. Mas aqui não. A parte decimal, você vai olhar algarismo por algarismo. O primeiro que vem depois da vírgula é o 6. O primeiro que vem depois da vírgula no segundo número é o 3. 6 é maior do que 3. Então, o número 346 unidades, 6 décimos, é maior que 346 inteiros e 34 centésimos. Terceiro exemplo. Nós temos 876,451 e o algarismo e o número decimal 876,48 centésimo. Bom, no primeiro, a parte inteira é 876. No segundo, também é 876, ou seja, ambos são iguais. Eu vou olhar agora depois da vírgula. No primeiro, nós temos 451 milésimos, aliás, e no segundo, 48 milésimos. O que eu vou analisar é um algarismo de cada vez. O primeiro é o algarismo 4 e o primeiro, também o segundo valor, é 4. 4 é igual a 4. Então, agora nós vamos analisar o segundo. O segundo algarismo é o 5 e o segundo algarismo é o 8. 5 é menor do que 8. Logo, 876,451 milésimo é menor que 876,48 milésimo. Se acontecer
de você estar comparando e chegar em um ponto em que não tem algarismo. Por exemplo, suponha que eu estou comparando e eu cheguei em um determinado ponto em que eu tenho que comparar um algarismo com o outro, mas o outro não tem um número. Exemplo, suponha que eu ainda estaria comparando um. Ele é o terceiro algarismo do primeiro número, mas não tem um número depois do 8 no segundo. Não tem um terceiro algarismo aqui. Se isso acontecer, você vai considerá-lo como sendo zero. Bom, agora que nós entendemos como analisar quando um algarismo é maior, quando ele é menor, nós também podemos colocar eles em ordem, tanto na ordem crescente como na ordem decrescente. A ordem crescente é quando você vem do menor para o maior. A ordem decrescente é quando você pega algo do maior para o menor e organiza eles, ordena eles. Bom, nos números naturais é muito simples nós organizarmos. Por exemplo, 23, 28, 19, 3 e 13. Se eu fosse organizar, se eu fosse começar da ordem crescente, eu ia ter que começar do maior número, do menor número para o maior. Então, primeiro seria o 3, depois o 13, depois o 19, depois o 23, depois o 28. Então, essa seria a ordem, de um para o outro. Bom, e se eu tivesse os algarismos 98 e 3 centésimos e 3 décimos, 48 e 6 décimos, 8 e 3 décimos, e 6, aliás, 48 e 6 décimos, 68 e 3 décimos, 108 e 3 décimos. Como eu escreveria na ordem crescente? Quem deles é o menor número que nós temos? O 8,3 décimos. E depois, qual é o próximo número? 48,6 décimos. Depois 68,6 décimos, 3 décimos, aliás, 98,3 décimos e 108,3 décimos. Agora nós temos os seguintes algarismos: 123,78 centésimos, 753,8 décimos, centésimos, 0,988. Ou seja, a parte inteira não tem nada, é zero. Então, vai ficar 988 milésimos. 35,01, ou seja, 35 inteiros e 1 centésimo. Observe aqui que nós temos o centésimo e ele vale 1, porque não há nada na casa dos décimos, está vazio. Se eu quisesse colocar na ordem decrescente, ou seja, quem deles é o maior número e quem deles é o menor número? O maior de todos, eu vou olhar pela parte inteira, 123,78 centésimo. Depois, aliás, 753. Bom, vamos retomar aqui. Eu quero na ordem. Eu quero os números na ordem decrescente. É importante você entender que decrescente é o maior primeiro e depois eu vou pegando os menores. Então, o maior é os 753 inteiros e 8 centésimo. Depois nós temos os 123 inteiros e os 78 centésimo. Depois nós temos o 35 inteiro e o 1 centésimo. E por último, nós temos o 988 milésimo. Então, a leitura
ela também vai vir junto com essa ordenação dos valores. Pessoal, nessa aula, nós vimos que números decimais são números que possuem vírgula. Esses números eles são divididos em duas partes. Antes da vírgula é a parte inteira, depois da vírgula é a parte decimal. Nós estamos falando então que você pegou algo que era inteiro e fracionou ele. E ao invés de representar na forma de uma fração, você representou na forma de um número decimal. Os números decimais, eles são muito mais comuns no nosso cotidiano do que os números fracionários. Então, nós temos que lembrar que ele tem a sua própria forma de fazer leitura e também tem sua própria forma de comparação, ou seja, quem é maior, quem é menor. Na nossa próxima aula, nós vamos estar falando como converter um número decimal em fracionário e um fracionário em decimal, e como você faz as operações matemáticas relacionadas aos números decimais. Qualquer dúvida, basta nos procurar durante os plantões.